O meu nome é Suzana Emanuele Falkman e atualmente sou doutoranda em música pela Unesp São Paulo. Neste vídeo, irei apresentar a modelação sob a perspectiva da teoria social cognitiva com ênfase em música, assim como o que é modelação, os seus processos e efeitos, além de pesquisas em música que se utilizaram desse construto. A teoria social cognitiva foi proposta por Albert Bandura e teve o auxílio para sua expansão outros dois pesquisadores, Frank Pajares e Dale Chung. O construto, então, a ser discutido nesse vídeo é o da modelação. No Brasil, a palavra modelação tem sido traduzida a partir da palavra inglesa modeling, na perspectiva da teoria social cognitiva. Já a palavra inglesa shaping tem sido traduzida como modelagem, inserida no referencial da análise do comportamento. Na modelação, as pessoas aprendem novos comportamentos ou habilidades a partir da observação dos outros. Essa maneira de aprender leva em consideração componentes essenciais da teoria social cognitiva, como a agência humana, a autoeficácia e a autorregulação. Para a pesquisadora musical Susan Hallam, a modelação é muito importante para todos os tipos de aquisição de habilidades musicais. Os efeitos positivos dessa abordagem para a aprendizagem de um instrumento foi demonstrada claramente em pesquisas que irei discutir mais adiante. A aprendizagem por observação é governada por 4 processos de modelação: a atenção, a retenção, a reprodução e o reforço e motivação. Os processos de atenção regulam a percepção e a análise das atividades modeladas. Processos de retenção ou lembrança do comportamento é quando guardamos na memória o comportamento modelado, ao ponto de podermos reproduzi-los em outro momento. Processos de reprodução são os momentos em que o comportamento que foi compreendido internamente torna-se externo, ou seja, é reproduzido fisicamente. E os processos de reforço e motivação significam, de acordo com a professora Roberta Adze, perceber que o comportamento do modelo é bem sucedido e assim esperar que nossa aprendizagem do mesmo comportamento levará a consequências semelhantes. Efeitos dos processos de modelação são também 4: aprendizagem por modelação, inibição e desinibição, facilitação de resposta e o arousal. O primeiro, então, efeitos de aprendizagem por observação, ocorrem quando o indivíduo adquire novos padrões de comportamento e habilidades cognitivas, observando o desempenho de outras pessoas. Por meio da observação, podemos aprender novos padrões de comportamento, padrões de julgamento, competências cognitivas e dando origem a hábitos para a criação de novos comportamentos. Segundo efeito, de inibição e desinibição. O observador, ao ter a possibilidade de exibir o comportamento em situação futura, por apresentá-lo em seu repertório comportamental, tem tal exibição afetada pelas consequências que observa ou inferem acontecerem ao modelo. De acordo com Bandura, ele afirma que a direção e a força do impacto de tais informações aprendidas dependem de 3 fatores. Primeiramente, ao julgamento do observador de suas próprias habilidades para executar o comportamento modelado. Segundo, temos a percepção do observador sobre as ações modeladas, gerando consequências positivas ou negativas. E terceiro,
as deduções do observador sobre as consequências semelhantes ou diferentes em que resultaria se ele mesmo fosse fazer atividade análoga. Terceiro efeito. Os efeitos de facilitação de resposta são comportamentos aprendidos previamente quando observamos as ações de outras pessoas, que servem de modelos sociais, podendo suscitar essas ações. Um exemplo comum de facilitação de resposta por modelação ocorre quando as pessoas olham para cima para ver o que os outros estão observando. Quarto efeito, arousal, ocorre quando os níveis de intensidade emocional e do arousal são influenciados por observação a modelos expressando reações emocionais. O aumento dessa excitação dependerá de como a pessoa percebe o modelo, podendo alterar a intensidade e a forma do comportamento atual. Os estudos de modelação envolvendo comportamento agressivo demonstram que modelos podem suscitar emoções e modificar os níveis de arousal em seus observadores. Pesquisas em modelação em música. Programa de modelação de domínio na performance do violino. Essa pesquisa foi a minha pesquisa de mestrado, concluída em 2017 na UFPR, na Universidade Federal do Paraná, e teve como objetivo elaborar e avaliar um programa de modelação de domínio para a performance coletiva de violino, visando a melhoria dos aspectos corporais em um grupo de alunos com idades entre 14 e 21 anos de idade. O que é, então, um programa de modelação de domínio? Esse programa, primeiramente, ele foi desenvolvido pela Elizabeth Ozer e pelo Bandura. Foi um programa de autodefesa feminina com base na modelação e nas crenças de autoeficácia. Esse programa ajudou a aumentar as crenças de autoeficácia das mulheres, prevendo possíveis situações de risco, auxiliando na diminuição de pensamentos negativos e da ansiedade. Os autores, eles expõem que podemos incutir e fortalecer as crenças de autoeficácia através de estratégias de modelação. Reeve, em seu livro Motivação e Emoção, pontua de maneira concisa o passo a passo para a gente montar um programa de modelação. Primeiramente, o professor identifica os elementos, as habilidades que serão trabalhadas. No caso do programa em música, foram trabalhados exercícios de respiração, aquecimento físico e instrumental. 2. É apresentado aos alunos um modelo para modelar cada habilidade. No caso, pode ser o professor, algum colega ou mesmo através de vídeos. Aqui é importante ressaltar que deve estar claro para o aluno o que está sendo modelado, o que ele deve observar, para depois na sequência estar fazendo. Os estudantes então emulam cada habilidade modelada e, se necessário, recebem um feedback por parte do professor. Para cada habilidade teve uma aula e cada habilidade também foi revisada nas aulas posteriores. Então, na sequência, os estudantes integram esses elementos separados das habilidades na simulação, apresentando obstáculos moderados que os fazem valer-se de todas as habilidades distintas. O fato de ensaiar as peças já é um obstáculo. Os estudantes participam cooperativamente em grupo de aprendizagem. Um estudante incumbe-se da simulação de uma tarefa, enquanto é observado pelos colegas que lhe dão dicas e encorajamento.
Os alunos então se revezam nesse papel até que todos tenham realizado a tarefa diversas vezes. Por isso, os ensaios foram em círculo, para que todos conseguissem se observar. Individualmente, os alunos executam as tarefas bastante próximas de uma situação natural. Eles terão momento para executar, eles tiveram, os momentos para executar as peças sozinhos e em grupo na apresentação final. Então, essa aqui foi a minha pesquisa focada no construto de modelação durante o mestrado. Aqui a gente tem uma pesquisa do DIC de 91. Esse trabalho inclui descrições dos problemas de performance a serem resolvidos por meio da modelação. Por exemplo, a correção de performance incorreta do padrão rítmico, tendo como possível solução verbal o professor descrever o problema rítmico e a solução apropriada. E como possível solução por modelação, o professor ele oferece o modelo e o aluno deve imitá-lo, tentando discriminar entre o padrão rítmico correto e o incorreto. O autor afirma que a modelação pode levar ao aumento de competências auditivas e habilidade de resposta sinestésica. A Instrumental Teaching, da Susan Hallam, de 98. Esse aqui é um livro sobre ensino de música, de instrumentos musicais, e a autora ela propõe aos professores a utilização de modelação auditiva, por exemplo, bater palmas para demonstrar determinado ritmo. Outro exemplo que ela traz é o do modelo auditivo, que encontra-se no Masterclass do violinista ucraniano Isaac Stern, na qual o professor solicita que a aluna cantarole a música, criando assim uma referência auditiva para si. Para saber mais, seguem as referências utilizadas e citadas durante esse vídeo. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.